Ontem nós falamos aqui no Conexão sobre a situação envolvendo os magistrados do Ceará, a Ordem dos Advogados e o Tribunal de Justiça do Estado. O TJCE emitiu um ofício para alertar os juízes sobre o comparecimento ao expediente forense presencial. Segundo a OAB Ceará, que nos concedeu entrevista ontem, há uma carência de magistrados nas comarcas do estado, principalmente as do interior. Isso dificultaria em muito a celeridade dos processos. A Associação Cearense de Magistrados se manifestou e acionou o Conselho Nacional de Justiça. O órgão nacional atendeu ao pedido e tornou o ofício do Tribunal de Justiça sem efeito. Sobre toda essa situação, a gente conversa agora com o presidente da Associação Cearense de Magistrados, José Herci Ponte de Alencar. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Conexão Verdinha. Bom dia a todos os ouvintes, né, e telespectadores ao mesmo tempo, né? Para mim é um prazer estar aqui na Verdes Mares, esse grande canal de comunicação de grande credibilidade, e eu agradeço a oportunidade até para esclarecimento da população. Doutor Herci, como a gente comentou, ontem a gente ouviu o presidente da OAB Ceará sobre essa posição, o doutor Irinaldo Dantas, e agora a gente quer ouvir também a representação dos magistrados sobre toda essa situação. Bom dia mais uma vez. Eu acho importante essa oitiva de ambas as partes para que a gente possa esclarecer os fatos e evite até fake news, né? Muitas vezes as notícias chegam distorcidas, né, da realidade. Deixa eu tentar te fazer um retrocesso, até para a população poder entender o que é que aconteceu. A associação ela foi surpreendida com um ofício da Corregedoria, basicamente dizendo que ia passar a fiscalizar através dos servidores e funcionários, os juízes, né, uma espécie de ponto, através de um balcão virtual. O que é o balcão virtual? É uma ferramenta de videoconferência e ela serve para que os advogados e as partes tenham contato com a unidade judicial, para olhar andamento de processo, etc. Então, seria um desvirtuamento da ferramenta, que não foi criada para isso pelo CNJ, né? CNJ quer dizer Conselho Nacional de Justiça. O CNJ criou essa ferramenta justamente para isso. Para andamento processual, para que a parte, o advogado, tivesse contato com a unidade. E aí a Corregedoria quer utilizar isso de uma forma desvirtuada, né, para, entre aspas, fazer com que o juiz fosse fiscalizado no seu comparecimento no fórum, né? Eu queria só, antes também, pontuar que os magistrados estão comparecendo pontualmente, estão fazendo as audiências presenciais nos seus fóruns. Inclusive, há uma determinação do próprio CNJ que as audiências sejam feitas dentro do fórum presencial e que os demais atores, como os advogados, as partes, testemunhas, poderão fazer de onde estiverem, né? Então, os juízes estão lá presentes. Os juízes não se esquivam da obrigação de serem fiscalizados, de estarem na comarca. A questão não é essa. O único ponto, é um ponto só, é a forma de fiscalização. Deixa eu só te dar um exemplo. Na iniciativa privada, havia alguns empregadores que fiscalizavam, por exemplo, faziam buscas pessoais nos empregados para saber se os empregados estavam ou não furtando algum produto. E aí o TST disse que isso era ilegal, era uma prática que feria a dignidade da pessoa humana. Hoje, se o empresário quiser, ele bota a câmera, ele tem diversas outras formas de fiscalizar. Então, fazendo esse paralelo, é como se a gente tivesse mostrasse ao CNJ, e o CNJ disse claramente isso, porque era o entendimento do CNJ, que essa forma de fiscalização vexatória, ela é ilegal, porque ela fere o artigo 40 da própria a Lei Nacional da Magistratura, que é a LOMAN, né? Que veda que a atividade censória, nessa atividade da Corregedoria, ela fira a dignidade e a independência do magistrado. O magistrado, ele não trabalha por sistema de hora. O magistrado é magistrado 24 horas, inclusive final de semana. Só para vocês terem uma ideia, pós-pandemia, nunca a gente teve uma produtividade tão alta como agora. Nós somos, se não me engano, o segundo maior de produtividade dos tribunais de médio porte, né? Resultado agora da pesquisa do relatório Justiça e Número do CNJ. Os magistrados nunca trabalharam como trabalharam no passado, trabalham muito mais. Se você tiver acesso, né, a Corregedoria tem acesso a isso, a produtividade dos magistrados
ela vem crescendo de forma vertiginosamente. E o acesso dos magistrados ao sistema para trabalhar, inclusive, se dá de sábado e domingo. Eu mesmo sou um. Se você olhar no meu sistema de produtividade, você vai encontrar eu acessando o sistema e conferindo minutas, e assinando minutas, e despachando processos, sentenciando, dando decisões, dia de sábado, de domingo, de 8 horas da manhã, de 8 horas da noite, 9 horas da noite. No começo, até alguns advogados achavam estranho, achavam que tinha alguma marmota, alguma coisa. E eles perceberam que foi um fenômeno pós-pandemia. Os juízes trabalham, não é, na verdade, segunda a sexta, não. Os nossos magistrados aqui no Ceará, especialmente, trabalham de segunda a domingo. Todo final de semana, a maioria dos magistrados está trabalhando. Sabe por quê? Porque se ele não despachar no final de semana, ele não dá conta de uma demanda que cresce em progressão geométrica. Principalmente porque nós temos uma estrutura, que a população fique clara, totalmente sucateada. Para você ter ideia, funcionários cedidos da prefeitura, o tribunal vem nomeando, mas numa quantidade insuficiente. Então, assim, no interior, a nossa realidade, por exemplo, no interior, é de fóruns sem servidor com várias, com 1, 2 ou 3 servidores, para demandas de 5, 6, 7, 8 mil processos. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui juiz em Canidé, eu peguei uma unidade lá com 9.700 processos. Você sabe quantos servidores eu tinha? Como é que essa máquina pode rodar bem? Os nossos juízes estão adoecendo por conta dessa demanda exacerbada. Doutor Hercy, vou pedir licença rapidinho para a gente entrar aqui em um outro questionamento, mas antes claro. A gente vai só fazer uma divisão de tela e aí a gente volta a conversar com você aqui ao vivo na Verdinha, combinado? 9h58. 9h58, a gente segue aqui então com Conexão Verdinha, né, nessa conversa aqui com o presidente da Associação Cearense de Magistrados, doutor José Hercy Ponte de Alencar. Doutor Hercy, a gente acompanhou na fala ontem do doutor Erinaldo, da OAB, que a principal dificuldade, né, citada por ele, seria no interior do Estado. Como é que a ACM enxerga essa situação e especialmente, quais seriam as soluções? Por exemplo, em relação a essa fiscalização, né? Qual o entendimento da ACM que tipo de fiscalização ou como ela poderia acontecer na visão da ACM, né, sem que prejudicasse aí essa situação aí dos juízes aqui no nosso estado? Vamos lá. O próprio presidente da OAB ontem, ele falou tanto na entrevista como na própria sessão do conselho que teve ontem, que eu assisti parte, de que a produtividade dos magistrados vem aumentando. Ele não se queixa de produtividade, ele não se queixa de feedback, de celeridade dos processos, porque percebe que a coisa está... Né? Eu mesmo conversava com o doutor Davi Sombra, anteontem, e ele me dizia que nunca recebeu tanta intimação como nos últimos anos, nos últimos meses principalmente, que ele vem notando que a produtividade vem aumentando muito. Isso, inclusive, está registrado no último relatório do Justiça em Números. Então, a reclamação não é de produtividade. O que é que o advogado e a parte quer? Que o processo dele seja célere, numa decisão justa e que o juiz seja acessível. Esse é o tripé que todo advogado quer. Decisão justa, célere e que o magistrado seja acessível para o atendimento das partes e dos advogados. Esse atendimento pode ser, inclusive, virtual, caso o juiz não esteja naquele momento, naquele segundo, no fórum. O que acontece no interior, e aí eu vou já falar como é que a corregedoria pode fiscalizar, que aí as coisas se confundem. Inclusive, o presidente da OAB, doutor Erinaldo, falou ontem, é que muitas comarcas, ele trouxe um dado, eu não confirmei, mas ele trouxe um dado que 60 comarcas no interior estariam vagas. O que é vaga? É comarca sem um juiz titular, não está provido o cargo. Por quê? Aí nós temos que fazer uma anamnese e voltar no tempo. A gente tinha um concurso que já vinha com mais de 2 anos, tramitando e sendo nomeados colegas. E faltavam algo em torno de 20 colegas, ali mais ou menos no início de 2023. O que é que o tribunal poderia ter feito? Poderia ter aberto um edital de concurso, porque um concurso da magistratura demora muito tempo para findar. Tá? E agora, a altura desse do campeonato, o concurso já teria findado e nós teríamos já cadastro de reserva para nomear. O que é que aconteceu? O tribunal perdeu o time, não abriu. Quando chegou ali perto do final do ano, que ele queria abrir o concurso, ele não pôde abrir porque foi criado pelo CNJ o tal do Ensino Nacional... Não, Exame Nacional da Magistratura, que é uma pré-fase, né, para o concurso da magistratura obrigatória para todo o Brasil. Aí tem que esperar, terminou e está na fase de divulgação dos resultados e recursos. Quando terminar,
é que esses candidatos habilitados nessa pré-fase é que pode abrir um concurso no tribunal e só esses poderão concorrer. Então, tem duas coisas diferentes aí na história. Um, o comparecimento dos juízes às comarcas. 2, a inexistência de titular nas comarcas. São coisas diferentes. Eu posso te afirmar categoricamente que os nossos juízes estão comparecendo às comarcas, que os nossos juízes estão assíduos, estão comparecendo, estão fazendo audiência como determinado pelo CNJ presencialmente nos fóruns, tá? E eu te digo que acontece um fenômeno muito interessante pós-pandemia. O juiz fica sozinho lá no fórum, solipsista, solitário, como servidor, e todos os demais atores, advogados, partes, testemunhas, na sua grande maioria estão nas suas casas, nos seus escritórios. Eu digo isso porque lá em Quixadá, que eu sou juiz titular lá, continuo na jurisdição, não me afastei, eu vejo o pessoal na zona rural fazendo do seu telefone, né? Então isso é tecnologia, isso é avanço. Então os juízes estão presentes. Eventualmente, um determinado juiz, em determinado horário, não esteja naquele momento do fórum, isso não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Como eu te disse, a gente trabalha inclusive final de semana. Trabalha porque se a gente não trabalhar no final de semana de casa, a gente não dá conta. A demanda é muito grande, né? Como diz lá na Bíblia, né? A messe é grande e os operários são poucos. Então, o que o presidente da OAB vem reclamando mais também, e ressaltou várias vezes, foi a falta de titular. Quando não tem titular, como é que acontece? O juiz que é titular de outra comarca tem que ficar respondendo por outras unidades. Aí tem juiz respondendo por 2, às vezes 3 unidades. Me diga, meu amigo, como é que o juiz vai estar onipresente em 3 comarcas ao mesmo tempo, fisicamente? Ele não tem como estar fisicamente em 3 comarcas. Por isso que muitas vezes, por exemplo, né, nessa verificação que a Corregedoria fez, que a gente teve conhecimento, existiram juízes que estavam de férias, foram contactados, estavam de férias. Como é que o juiz ia estar lá se ele estava de férias? Aí a Corregedoria bota que o juiz estava ausente. O juiz já tinha sido promovido para outra unidade. Como é que o juiz ia estar presente se ele estava em outra unidade promovido? Ele não era mais titular daquela unidade. Então, não foi feita uma limpeza, né, uma filtragem desse levantamento da Corregedoria, né, dos dados para poder corresponder à realidade. Os nossos juízes estão lá. Como é que a Corregedoria, você me pergunta, pode controlar isso? Ela tem acesso à produtividade dos magistrados, né? Mensalmente, diariamente, ela abre lá o sistema de estatística, está lá quantas sentenças o juiz proferiu, quantas decisões ele proferiu naquele dia, quantos despachos ele proferiu. Existe algo mais real, em tempo real, do que verificar a produtividade do magistrado? Outra forma dele verificar se o juiz produz ou não, tem alguma reclamação na Corregedoria, alguma representação contra aquele juiz por inércia, por desídia, por não atender advogado? Então, tem tantas formas de verificar, e aí eu até indago, antes do balcão virtual, que é um instrumento novo, como é que a Corregedoria fiscalizava? Ela tinha outras formas de fiscalizar, né? Então, o que o CNJ confirmou, que a gente apontava como irregularidade, porque já há inúmeros precedentes consolidados pelo CNJ nesse sentido, é que pelo balcão virtual, pela forma, a forma de fiscalização, está errada. Doutor Hercy, a gente agradece a sua participação, né, esclarecimentos importantes em relação a essa situação aí envolvendo os magistrados aqui do nosso estado do Ceará. Bom dia, muito obrigada. Nada, bom dia.